que a saúde é importante para a gente criar prosperidade na nossa vida. Toda semana eu venho trazendo uma live aqui para vocês com um tema referente à prosperidade. Né? A gente já falou, já disse aqui várias vezes que prosperidade não tem a ver só com a parte financeira, só com o dinheiro. E quando eu entendi que prosperidade é um conjunto de hábitos e comportamentos e que prosperidade ela deve ser vista como um todo, na parte holística da coisa, como um todo, em todas as áreas da nossa vida, virou uma grande chavinha dentro de mim e as coisas começaram a mudar. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente fica ali correndo, naquela corrida dos ratos que a gente chama, atrás do dinheiro, atrás da parte financeira, da casa, carro, apartamento, da parte material da coisa. Só que a gente esquece que se a gente não olhar para a nossa saúde, né? Semana passada eu falei sobre relacionamentos, se a gente não olhar para a nossa saúde também, a gente não cria prosperidade. Quem cria dinheiro para você? Quem cria trabalho para você? É o seu corpo. O seu corpo que vai ter um movimento ali, aquela força para te trazer dinheiro, para te trazer criatividade, para te trazer novas possibilidades. Então, se a gente não olhar para o nosso corpo, se a gente não olhar para a saúde e só focar na parte financeira, só focar no dinheiro, no resultado material, a gente fica com uma vertente ali desequilibrada. A gente fica com um desequilíbrio e, consequentemente, a gente não alcança o que a gente almeja na vida. Prosperidade tem a ver com bem-estar. Para você criar prosperidade na sua vida, você tem que ter bem-estar. E bem-estar envolve você ter equilíbrio em todas as áreas da sua vida. Relacionamentos, a parte financeira, profissional e saúde também. Por isso que eu trouxe essa live hoje para vocês, para falar sobre a importância de a gente olhar para tudo isso e como que isso pode afetar a nossa prosperidade, tanto na parte material quanto na parte profissional, tá bem? Boa noite, Kátia! Então vamos lá. Para a gente começar a falar sobre saúde e prosperidade, como eu havia dito, o nosso corpo que trabalha pra gente. Se eu não tenho boa saúde, se eu não tô com a minha saúde em dia, se eu não me preocupo com o meu bem-estar físico, eu não consigo criar prosperidade na minha vida porque é meu corpo que trabalha pra mim. Se você ficar doente, quem que vai fazer dinheiro pra você? Ninguém. Só que a gente tem a mania de ficar olhando só para a parte material. Ah, eu quero clientes. Ah, eu tenho que fazer isso aqui porque eu tenho que ter cliente. Eu tenho que fazer essa técnica aqui porque isso aqui vai chamar mais cliente para mim. Gente, entendam, eu não tô falando mal de nada. Eu tô trazendo um ponto de vista para vocês que eu fiz na minha vida também, virou minha chavinha, porque eu também era dessas. Olhar só para a parte material, só para o cliente, só para prosperidade e todo o resto ficava de fora. Tá? Boa noite, Dani. Todo o resto ficava de fora. Eu não cuidava do meu corpo. Consequentemente, eu engordei. Consequentemente, eu comecei a me sentir mal, ou seja, a minha autoestima estava lá embaixo. Então, eu não conseguia entregar um bom atendimento para o meu cliente. Eu não conseguia entregar conteúdo para vocês aqui no Stories, uma live de qualidade. Por quê? Porque se eu estava me sentindo mal, se eu não estava gostando do que eu estava olhando no espelho, se eu estava me sentindo péssima com isso, como é que eu vou trazer uma coisa de qualidade para o meu cliente? Como é que eu vou fazer dinheiro com isso? Eu preciso estar me sentindo bem, eu preciso estar me sentindo na minha plenitude, no bem-estar, para que as coisas comecem a acontecer em todas as áreas da minha vida. Então, uma coisa vem puxando a outra, é um trenzinho. Né? É um trenzinho que vem puxando assim, é um relacionamento, saúde e dinheiro. É os pilares ali da prosperidade. Relacionamento, saúde e dinheiro. E quando eu falo de saúde, isso envolve milhares de coisas, que é o que eu vou trazer aqui para vocês. Como eu disse, né? Quando a gente não se cuida, quando a gente não olha para o nosso corpo, e aqui eu tô falando de estética, não só de estética, mas também de saúde. Porque quando a gente faz um exercício físico, a gente vai se sentir bem na nossa estética também, porque a gente vai ficar com um corpo bonito, né? Mas a gente também vai ter mais saúde.
Consequentemente, a gente vai ter mais disposição. E isso vai fazer com que a gente tenha mais criatividade para criar prosperidade na nossa vida, para criar possibilidades do dinheiro ou das oportunidades chegarem até nós. Então, sempre uma coisa está ligada à outra. Saúde tem a ver com você cuidar do seu corpo, tem a ver com você cuidar da sua mente também. Como que está sendo a sua noite de sono? Como que você vai dormir? O que antecede a sua noite de sono? Você dorme assistindo televisão? Você dorme pensando nos problemas? Como que é a sua alimentação antes de dormir? No que você pensa antes de dormir? Quais são os seus hábitos? Por isso que eu falo, prosperidade é um conjunto de hábitos, comportamentos e pensamentos. Quais são os seus hábitos antes de dormir? Ai, Ju, mas por que você tá falando? Nada a ver. Tudo a ver. Se você não tem uma rotina antes de dormir, né? Se você vai dormir pensando no problema, se você come muito antes de dormir, se você não cuida do período que antecede a sua noite de sono, o que vai acontecer? Automaticamente você vai dormir mal. Você não vai dormir direito. Ou seja, a sua bateria, que deveria estar sendo carregada naquele tempo, não vai ser carregada. Consequentemente, no outro dia, você vai acordar cansada, de mau humor, sem criatividade, não vai ter ânimo para fazer o que deve ser feito. Então, como você vem alimentando o seu corpo e a sua mente horas antes de dormir? Isso influencia diretamente na sua prosperidade, sim. Porque, como eu disse agora, se você não tem uma boa noite de sono, você consequentemente acorda cansado no outro dia, você não consegue produzir do jeito que deveria, você procrastina, e aí a procrastinação acaba levando à ansiedade e vai virando aquela bola de neve que a gente já sabe, né? Então, quando eu tomei essa consciência de que eu não podia só olhar para a prosperidade material, eu tinha que vir aqui mudando os meus hábitos e comportamentos para que tudo acontecesse de uma forma eficaz, para que tudo acontecesse de uma forma que desse resultado. Eu comecei a olhar para os meus hábitos e comportamentos e eu percebi que muitos dos meus hábitos e comportamentos acabavam prejudicando a minha saúde, consequentemente os meus relacionamentos e consequentemente a minha vida financeira. Né? Porque uma coisa vai puxando a outra. E o nosso corpo, falando de saúde, ele dá sinais o tempo todo. Nosso corpo ele dá sinais o tempo todo. Ele fala com a gente. Só que a gente não tem consciência muitas vezes. Né? A gente fica ali, uma dorzinha de cabeça, deixa pra lá, deixa eu tomar um remedinho aqui que vai passar. Entendam, aqui, quando eu começar a falar e introduzir esse assunto, eu não estou dizendo para ninguém deixar de tomar remédio ou para ninguém deixar de ir no médico se consultar. Isso é de extrema importância. Porque quando a doença ela chega no corpo físico, aí a gente precisa da ajuda de pessoas que têm o aparato no mundo físico. Mas a gente também pode controlar isso através do nosso mental. Então, quando a doença já chegou no corpo físico, quando ela já está lá instalada, a gente precisa da integração, né, da parte mental com a parte física. Então, não deixem de consultar um médico se vocês ficarem com alguma dor, tiverem alguma disposição, tá? Mas muitas vezes não, sempre, o nosso corpo, ele nos dá sinais. E a gente nega esses sinais, porque a gente não tem consciência. Presta atenção numa coisa, quando a gente tem consciência, quando a gente cria consciência do nosso corpo, a gente passa a perceber os sinais que ele dá. E antes que algo se torne muito mais agressivo para o nosso corpo, a gente consegue mudar, a gente consegue transmutar tudo isso. Tá? A metafísica da saúde já nos traz essas informações, né? A psicossomática, porque a doença, ela nunca começa no corpo físico. Ela vem ali se somatizando por emoções desequilibradas, por pensamentos desequilibrados. Tudo isso que está no nosso mundo interno, o nosso corpo, ele traz para o mundo físico como um reflexo. Então, todas as vezes que a gente sente dor, todas as vezes que a gente cria uma doença no nosso corpo, a gente está espelhando algo em desequilíbrio no nosso emocional, no nosso campo emocional.
Isso tem muito a ver com a lei da correspondência, que é dita no Kybalion, né? As 7 leis herméticas. A lei da correspondência diz: assim como é em cima, é embaixo. E isso se reflete muito nesse sentido que eu tô falando para vocês. Ou seja, tudo que tá na mente tá no físico também. Então, quando o seu corpo ele começa a dar o sinal da doença, a dar o sinal da dor, ele está espelhando algo em desequilíbrio no seu campo emocional. E isso é muito interessante, gente. Comecem a perceber os sintomas e as dores que vocês têm e comecem a associar com um período de desequilíbrio emocional ou com algum período ali de conturbação que vocês estão passando. Vou dar um exemplo para vocês. A nossa coluna. Muita gente tem dor na coluna, né? E o que significa dor na coluna de acordo com a metafísica? Insegurança. Quando a pessoa ela está insegura, as bases do corpo dela, que no caso é a coluna, que tem estrutura, ficam desequilibradas. E o nosso corpo ele tem uma linguagem própria. Então, qualquer dor que a gente sente, comece a perceber, né, a ter consciência do seu corpo. Às vezes eu começo a ficar com uma dor nas costas, aqui na lombar, eu falo, ó, peraí, eu estou insegura e eu até sei qual que é a situação, eu estou insegura com isso, então eu vou começar a ajustar os meus pensamentos e o meu lado emocional e aqui vai melhorar. E é batata. Eu começo a ajustar o meu emocional, os meus pensamentos e a dor some. Porque uma coisa está ligada à outra. Então, o seu corpo, ele dá ali os alertas, né? Ele liga ali a sirene com uma dorzinha. Só que muitas vezes a gente ignora essa dorzinha. Só que muitas vezes, ignoradas essa dor, ela acaba se tornando uma doença. Ela acaba somatizando ali aquele monte de emoções reprimidas e desequilibradas que você vem trazendo e acaba somatizando em uma doença. Por isso que a gente tem que estar sempre consciente do nosso corpo. Quando a gente fala sobre consciência do corpo, é justamente isso. É a gente entender que o nosso corpo, nesta realidade, é o nosso veículo. É o que faz a gente ganhar dinheiro, é o que nos traz criatividade, é o que nos mostra, espelha, né, as nossas emoções para que a gente possa ajustar. A partir do momento que a gente tem consciência do corpo, a gente começa, inclusive, a ajustar os nossos pensamentos negativos, as nossas emoções negativas, que se forem levadas para frente, vão acabar criando escassez na nossa vida, coisas negativas na nossa vida. E o nosso corpo tá lá, gritando, dando alerta do seu reflexo emocional e mental. E a gente muitas vezes faz o quê? Simplesmente ignora. A gente não tem consciência, porque a gente está focado muito no mundo físico, no eu tenho que fazer acontecer, eu tenho que ir atrás, e a gente não presta atenção nas coisas que acontecem. Por isso que é extremamente importante a gente ter consciência sim do nosso corpo, a gente cuidar do nosso corpo como a nossa casa, né, como o nosso veículo dentro desse mundo, desta realidade, porque ele é de extrema importância. Já falei isso para vocês. Se vocês ficarem doentes, né, se acontecer alguma coisa com vocês, quem que trabalha? O corpo de vocês não vai te produzir mais nada para vocês. Ah, mas tem gente que trabalha, mas durante um período ali, pode ser que você fique na inércia para o seu corpo se recuperar. Né? Então, olhem para isso. Quando a gente fala sobre fazer exercício físico, ter uma boa alimentação, né? Muita gente fala, ai, que besteira, só pra gente fitness. Tem um monte de gente com ponto de vista que fica assim, né? Ai, tá fitness. Ai, não quero ser fitness e não sei o quê. Gente, isso não tem brincadeira nisso. Porque isso é muito sério. Realmente a gente deveria levar isso a sério, né? Não quer dizer que você precisa lá, né, ser aquelas pessoas que ficam ali na academia o dia inteiro. Se você quiser também, ótimo. Mas não é necessário. Mas você ter consciência do que você está comendo, de como está sendo a sua alimentação, de como você está exercitando o seu corpo. Você exercita o seu corpo? Ou você só fica procurando a prosperidade? Ah, quero prosperidade, quero clientes, quero dinheiro, mas meu corpo que se lasca, deixa ele ali, deixa ele apodrecer ali, ficar doente. Eu só tô mandando química negativa para ele, porque eu tô ansiosa, eu tô aqui pensando um monte de coisa negativa porque não vem cliente, não vem dinheiro e meu corpo que se lasque. Daqui a pouco ele vai falar para você, parabéns, você acabou de cocriar uma doença. E aí,
as coisas vão ficar mais complicadas do que você acredita. Então, tenha consciência do seu corpo. Se exercite. Faça um exercício. Ai, Ju, mas eu não gosto de academia. Não precisa ser academia. O que você gosta? Você gosta de dançar? Você gosta de fazer uma caminhada? Você gosta de balé? Não sei. Mas movimente o seu corpo. Não fique parada. Dê energia para eles. É sério, gente. Quando vocês começarem a fazer isso, vocês vão ver que a criatividade de vocês vai aumentar, a disposição de vocês vai aumentar, o que vocês procrastinavam não vai procrastinar mais, porque o corpo está em movimento, você está dando energia para ele. Ai, Ju, mas eu não consigo fazer dieta. Não consigo, eu gosto do meu chocolate. Ok, não precisa fazer dieta restritiva. Você pode fazer uma reeducação alimentar. E quando eu falo reeducação alimentar, é você ter consciência. Quando a gente fala para perguntar para o corpo, né? A Access fala muito sobre isso, né? Pergunta para o corpo. É você ter consciência do seu corpo. O seu corpo, ele responde você. Se a gente tivesse consciência e toda vez que a gente fosse comer alguma coisa, a gente perguntasse pro corpo, você quer isso? Ele vai te responder. Porque muitas vezes a gente come algo no impulso. A gente nem tá com vontade de comer, a gente nem quer comer aquilo e a gente vai lá e come. Se a gente parasse um minuto para pensar e perguntar pro nosso corpo, a gente ia ver quanto aquilo ia pesar na gente, quanto aquilo ia falar assim, acho que eu não tô com vontade de comer isso. Será mesmo? Verdade? Acho que isso não. Só que a gente vai lá no impulso, no piloto automático, e vai e come qualquer coisa. E as coisas vão caminhando dessa forma. Só que, mais uma vez, é o trenzinho ali que vai trazendo, empurrando uma coisa contra a outra. Se você tem uma alimentação ruim, se você não se alimenta bem, se você só come porcaria, se você não se exercita, o que vai acontecer? Você vai ficar cansado. Você vai ficar sem energia, porque comida é energia para o seu corpo. Só que aí, pensa comigo, você está colocando um monte de energia ruim lá no seu corpo, um monte de energia artificial lá no seu corpo. Aí o seu corpo começa, sabe que nem você põe gasolina ruim no carro e começa a falhar? Você dá a partida e o carro fica lá engasgando e não vai? É isso que eu tô fazendo, colocando gasolina ruim pro seu corpo. Para o seu veículo de locomoção nessa realidade. Colocando um monte de porcaria para dentro. Ai, Ju, mas eu não vou poder comer mais minha pizza, eu não vou poder comer. Lógico que vai, mas a gente precisa ter consciência. Perceba, muitas vezes a gente come sem nem pensar no que a gente está comendo. A gente está comendo e pensando no cliente que tem que atender, na conta que tem para pagar, no mercado que tem que fazer. A gente não está presente. Esteja presente na hora de você comer, para você ver como faz diferença estar presente. A presença, o mindfulness, a meditação que a gente diz, não é só você sentar ali, fechar os olhinhos, respirar profundamente e ficar em silêncio. Meditação e mindfulness é presença, é você se colocar em um estado de presença, coisa que a gente não faz muitas vezes no nosso dia a dia. E principalmente na nossa alimentação, né? Às vezes a gente come em pé ali, às vezes a gente come rápido, e tudo aquilo, além de ferir o nosso merecimento, a gente está fazendo o quê? Colocando o nosso corpo ali para escanteio. Você quer exigir dele, ele tem que criar, ele tem que ter ideia, ele tem que prosperar, ele tem que fazer dinheiro, mas você tá ali tratando ele como um escravo. Você tá tratando ele como um nada. E você sabe o que acontece com um funcionário quando ele não é bem tratado, né? Ele desmotiva. E aí, o que acontece? Desmorona tudo. Então, comece a ter consciência sobre o seu corpo. Se você não começou, se você não colocou nas suas metas para 2023, olhar para o seu corpo, cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde, comece a colocar. Isso se você quiser prosperar. Comece a colocar. Porque quando eu me dei conta, eu falei, nossa, isso é muito verdade. E aí eu comecei a olhar para o meu corpo como eu deveria olhar todos os dias, as coisas mudaram.
Eu comecei a ter mais criatividade, eu comecei a ter mais ânimo, eu comecei a me organizar melhor, a estipular metas e cumprir. Por quê? Porque eu tava no ânimo. Meu corpo estava indo junto comigo, eu estava tendo consciência sobre ele. E no momento que ele dizia assim para mim, para, onde batia aquele cansaço, onde eu percebia que eu estava com muitos pensamentos negativos, ou quando eu percebia que a minha mente estava muito acelerada, eu também tinha consciência de que meu corpo estava falando isso para mim. Ei, para! Você vai aonde assim? E aí eu parava e descansava. Aconteceu agora no final do ano. Né? Vinha naquele processo e não sei o que, fazendo as coisas, nananana, chega uma hora que o corpo cansa. E aí chegou um dia que eu não tava me aguentando de dor de cabeça. Eu não conseguia abrir o olho que doía. E aí a mente funcionando e funcionando e funcionando e funcionando, não parava de pensar, ia fazer as coisas e não parava de pensar, fazia as coisas no automático. Aí me veio a vozinha do meu corpo, né? Eu perguntei, corpo, o que tem aqui que eu não tô percebendo? E ele falou assim, e aí ele respondeu, né? Estresse, cansaço, tá na hora de você dar uma brecada. E aí eu respeitei. Fui lá, tirei um dia, eu falei, hoje eu não vou estudar, hoje eu não vou fazer nada, não vou gravar vídeo, não vou fazer nada. Hoje eu vou só descansar. Foram 2 dias assim e meu corpo recuperou. Só que se eu não tenho consciência disso, o que eu vou fazer? Eu tenho que produzir, eu tenho que produzir, eu tenho que fazer, porque senão não tem cliente, porque senão não tem dinheiro, como que eu vou pagar as contas? E aí vira aquela bola de neve que a gente já sabe. Além da gente alimentar um pensamento negativo que só vai colapsar uma onda negativa na nossa vida, a gente acaba com o nosso corpo. A gente não tá nem aí com ele. A gente leva ele ao limite e quer que ele traga resultado. Porque quem traz resultado para você é o seu corpo. Se meu corpo parasse de funcionar agora, eu não estaria aqui, né? Falando com vocês. Então, é de extrema importância isso. Não ignorem a saúde de vocês. Não ignorem os outros pilares da vida. A live da semana passada foi sobre relacionamento. Se vocês não assistiram, vão lá, assistam, eu falei bastante coisa. E eu considero esses os 3 pilares principais da prosperidade: saúde, relacionamentos e a parte financeira. E saúde não é só saúde física, é saúde mental também. Tá? É você aprender a dizer não quando você tem que dizer não. É você dizer chega quando você tem que dizer chega. É você fazer o que você tem vontade de fazer. O que o seu corpo tem vontade de fazer. É você criar uma rotina onde você inclua seu corpo nessa rotina. Porque muitas vezes a gente acorda, toma café e vai fazendo as coisas no automático e o corpo? O corpo tá lá, requerendo ser balançado, mexido, exercitado, requerendo uma boa alimentação. E você tá lá, comendo rápido, de pé, fazendo as coisas e querendo que ele produza algo para você. Não é estranho? Quando a gente começa a perceber isso, a gente começa a fazer os ajustes necessários e a nossa vida muda. Muda uma chavinha gigantesca. Quem tá comigo desde o primeiro Ativando a Prosperidade sabe que todas as jornadas eu trago um assunto sobre saúde. Porque é muito importante. Na verdade, todas as jornadas eu trago os 3 pilares ali, né? Relacionamento, prosperidade e saúde. Mas eu bato muito na tecla. E quem me acompanha desde a primeira jornada Ativando a Prosperidade e tá fazendo os exercícios propostos, o que eu trago lá para vocês, tá criando consciência através do que eu trago lá para vocês, tá mudando a vida, tá mudando a forma de pensar e, consequentemente, mudando o rumo das coisas na vida. Não é à toa que eu recebo um monte de depoimentos. Vocês podem ir lá, ver lá, clica lá no feed. Ativando a Prosperidade e ver a enxurrada de depoimento que tem. Por quê? Porque eu começo a falar coisas que eu também não tinha consciência. E que a gente não tem. Porque a gente não para pra pensar. A gente fica focado em prosperidade, casa, carro, apartamento, dinheiro, clientes e o que mais é possível. E aí o nosso corpo fica de escanteio, os relacionamentos ficam de escanteio e a gente quer criar prosperidade. Como? Como?
Então, quando eu trouxe o Ativando a Prosperidade, eu criei o Ativando a Prosperidade, foi justamente para isso, para trazer para vocês as consciências que caíram como um tijolo na minha cabeça. Porque eu fazia perguntas e perguntas e perguntas e as coisas, né, não estavam acontecendo, eu comecei a fazer perguntas, aí veio, pum! De uma vez na minha cabeça. Corpo, relacionamento. Se você não estiver bem com o seu corpo, você não cria nada nessa realidade. Você vai se sentir mal, você não vai ter autoestima. Se você não estiver bem nos relacionamentos, isso vai afetar também o seu emocional. E isso vai atrapalhar a sua parte financeira, a sua criatividade, o seu fazer. Então, tudo vai levando como se fosse um trenzinho, uma coisa conectando na outra e trazendo para você a chave da prosperidade. A gente fica assim, né? Eu quero prosperar, o que eu tenho que fazer para prosperar? O que eu tenho que fazer para prosperar? E o seu corpo tá lá, ó. Ei, eu tenho a resposta! Ei, eu tenho a resposta! E você faz o quê? Nada. Você fala, fica quieto aí, deixa eu te dar um remédio aqui que você vai ficar quieto. E aí, adianta fazer meditação? Adianta fazer afirmação positiva? Adianta fazer técnica energética? Adianta, se você criar consciência. Porque se você fizer sem consciência, não vai adiantar nada. Nada. Não adianta. Não é uma mágica. Agora, quando você cria consciência e você traz essas ferramentas para sua vida, você muda as coisas com muito mais facilidade. Porque aí você está trabalhando a parte energética e a parte dos seus hábitos e comportamentos. Você está fazendo a sua parte. Por que muitas vezes não dá certo? Ah, eu fiz tal coisa ali, tal técnica ali e não aconteceu nada. Por que não acontece nada? Porque não tomou consciência. Acha que a técnica vai fazer um despertar. Vai acender um sininho na cabeça. Mas você precisa buscar um mínimo de consciência para que tenha colapso de onda ali. Pensa, faça um trabalho ali de radiestesia para a saúde, certo? Fiz ali um gráfico de radiestesia para a saúde. A onda do gráfico, ela tá indo porque funciona. Ela vai indo. Aí ela chega em você. Só que aí você tá totalmente trancada. Você não tem consciência sobre o seu corpo. Você não tá nem aí com o seu corpo, mas você quer ser curada. O que vai acontecer? A onda vai bater de novo, vai bater de novo e não vai entrar. Aí não aconteceu nada. Porque a gente não deixa acontecer. Porque a gente trava por falta de consciência. Por não estar atento, receptivo aos sinais que a gente recebe o tempo todo. E aí a gente acha que a técnica tem que trazer um milagre na nossa vida. Sabe aquela passagem do filme do Todo-Poderoso? Eu adoro aquela passagem, gente. Que Deus chega para ele e fala assim: filho, você quer um milagre? Seja você um milagre. É isso. As técnicas são incríveis, mas você precisa deixar. Uma reprogramação, como que acontece? Vamos supor lá que você fez uma reprogramação, né? Você está trabalhando ali a mente e tudo mais. A onda, ou uma onda binaural, que é o que eu utilizo bastante na jornada. Você tá ali com a onda, né? Você tá escutando, a onda tá entrando. Ela tá mexendo com as suas ondas cerebrais. Só que o que acontece? Você fica só naquilo. E aí aquela onda tá entrando a todo vapor, tá fazendo a maior mudança na sua vida e de repente você consegue um resultado. O que você faz? Estagna. Só que como a onda tá entrando, ela tá abrindo a sua consciência. E qual é o correto nesse momento? Você buscar conhecimento. Você tá ali jogando uma onda de informação extremamente poderosa, só que a sua consciência tá aqui embaixo. Se você não evoluir junto com essa onda que você está recebendo da técnica ou da informação, você não colapsa, não fica. A sua consciência está aqui, a técnica está aqui.
Aí você fica só aqui, você não quer expandir. Você não procura conhecimento, você não procura expandir, olhar o outro lado das coisas. Buscar um pouco mais de conhecimento para entender. Por isso que eu fiz também, porque eu criei a jornada Ativando a Prosperidade. Também por isso. Porque eu queria que as pessoas realmente tivessem uma transformação evolutiva na vida delas. Que elas tivessem o tratamento energético e, paralelamente, elas abrissem a consciência delas, olhassem para um outro lado da coisa. Porque aí a onda não tem erro, colapsa. Porque os dois vão estar ali no mesmo patamar. Então, não adianta achar que com os hábitos e comportamentos que você tem hoje, você vai criar coisas diferentes. Eu falo isso toda live. E aí vocês vão falar assim, nossa, ela vai falar isso de novo. Mas não entendeu ainda, eu acho. Se vocês continuarem a ignorar o corpo de vocês, ignorar os sinais que ele dá, ignorar os hábitos e comportamentos, não vai adiantar nada. Não vai sair do lugar. Não sai, gente. E eu falo por conta própria, por experiência própria. Enquanto eu tava ali, né, só fazendo, né, e aí eu não tava evoluindo junto com aquilo, não acontecia nada. A partir do momento que eu fui buscar conhecimento, que eu fui buscar evoluir junto com a onda energética que eu tava recebendo, as coisas começaram a acontecer. E aí a gente fala, nossa, foi uma mágica? Não, você só acessou a energia com mais facilidade. Tudo é energia. Ai, Ju, eu não acredito em energia. Então, você vai ter que viver no escuro. Você vai ter que viver sem celular. Você tem que parar de comer. Porque comida é energia. A gente come pra quê? Pra gerar energia no nosso corpo. A gente tem a parte elétrica da nossa casa, a luz. E por mais que a gente não veja o caminho por qual a luz percorre, a energia tá ali, não tá? É a mesma coisa. A energia, ela não tem tempo nem espaço. A energia da lâmpada, ela atravessa qualquer coisa, né? Ela atravessa a parede, o concreto. A energia nossa também. Por isso que a gente consegue emanar frequências à distância. Isso já é muito explicado pela física quântica. A gente consegue emanar frequências à distância. Então percebe? Se eu tô ali, capenga, tô olhando só pra prosperidade, aí tô fazendo um monte de técnica da prosperidade, mas eu tô ali. Meu corpo eu deixo de lado, meus relacionamentos eu não tô nem aí, eu só quero saber da casa, carro, apartamento. Não vai. Pode até conseguir resultado, consegue. Mas aí o que a pessoa faz? Estagna. Eu consegui o resultado, agora eu paro. Eu tô falando por conta própria, tá, gente? Porque já aconteceu isso comigo. Eu consegui um resultado X, aí eu dava uma acomodada. Aí começava a dar tudo errado, voltar pra estaca zero. Aí eu aí chegava no resultado. Aí estagnava de novo. Até eu ter esta consciência de que é uma coisa diária, são hábitos e comportamentos diários, é um orai e vigiai diário de prestar atenção em tudo. Outra coisa que acaba muito com a gente de forma inconsciente, tá? Muitas vezes. Ganho secundário. Já ouviram falar sobre ganho secundário? Por que vocês acham que muitas pessoas se curam de determinadas doenças que muitas vezes são gravíssimas e outras pessoas não conseguem se curar? Isso muitas vezes é de forma inconsciente, tá? Não é porque a pessoa quer. Mas ela pode ter um ganho secundário com relação a isso, a essa doença. O que é um ganho secundário em relação a uma doença, ou em relação a qualquer coisa, tá? Pode ser um relacionamento, pode ser dinheiro, qualquer coisa. Mas aqui a gente tá falando sobre saúde, então eu vou dar o exemplo da doença. Eu conheço um monte de gente que não se cura, tá? Anos, e não se cura, porque tem ganhos secundários com a doença e não consegue enxergar.
Sabe aquele negócio? Quando você fica doente, quando você é pequeno, você recebe o quê? Atenção da sua mamãe, do seu papai. Todo mundo fica ali em cima de você. Você é cuidado, amado. Só que muitas pessoas perceberam nisso um grande gatilho. Principalmente se nos momentos normais elas não foram acolhidas e amadas como elas gostariam de ser pelos seus pais. Aí na hora que fica doente, tem a atenção toda da pessoa ali para ela. Meu pai e minha mãe trabalham, não me dão atenção, mas quando eu fico doente, todo mundo fica em casa para cuidar de mim. Olha o cérebro. É um belo gatilho para o cérebro, né? Então eu vou ficar doente para poder ter atenção e ser amado. Porque se eu me curar, eu não vou ter mais problema, ninguém vai olhar para mim. Percebe? O quanto que a nossa mente nos sabota o tempo inteiro de forma inconsciente. Isso é inconsciente. Eu me saboto, eu não quero me curar, eu não quero olhar para o meu corpo, eu quero continuar do jeito que eu tô, porque assim eu continuo me vitimizando, eu continuo ali sendo cuidada, amada e adorada por todos. A partir do momento que eu me curar, talvez eu não tenha essa atenção. Essa é a mentirinha que o seu cérebro conta para você. Talvez eu não tenha mais atenção. Isso é formado lá na infância, como eu falei para vocês. O pai e a mãe não dão atenção, a criança se sente rejeitada, ela não recebe o amor que ela gostaria de receber, só que ela percebe, o cérebro dela desperta e entende que quando ela fica doente, ela tem atenção. Opa, então eu achei uma fórmula mágica para eu ter atenção. E aí, ela instala um programinha ali no corpo dela, que são os programas mentais limitantes. E esse programa fica rodando ali como um disco de computador, ali como um arquivo de computador, como um drive. Como se ela espetasse um arquivo ali, fizesse um download no corpo dela. E aquele download ele fica rodando ali de forma inconsciente. Vocês têm consciência de todos os programas que rodam num computador? Quando vocês pegam um computador, vocês têm consciência de tudo que roda ali naquele computador para ele funcionar? Acho que não, a não ser que você seja de TI, né? Que já tem um pouco mais de consciência sobre isso. O nosso corpo, ele é uma máquina, ele é um computador. E a gente vem instalando programas nele o tempo todo. Programas esses que muitas vezes a gente não se lembra. A gente baixou ali o programa que era necessário pra gente naquele momento, naquela época, e a gente esqueceu aquele programa ali e nem lembra que ele tá ali. Só que aí o HD começa a pesar. Ele começa a pesar, ele começa a travar, ele começa a dar problema. E é por quê? Pelo peso desses programas inúteis, vamos dizer assim, esses programas que não servem mais a você, que ficam gravados ali. Que a gente fica repetindo e repetindo e repetindo sem se dar conta. Então, quando eu falo para vocês que a criança, ela pegou ali aquela informação da doença, né, de que ela teria atenção com a doença e ela gravou ali no corpo dela, muitas vezes depois ela esqueceu disso, desse episódio. Porque a gente esquece. Só que aquele programa ainda tá ali rodando, escondido. Rodando ali no subplano. E tá governando a nossa vida. Nós temos um monte de programas mentais limitantes rodando ali, fazendo com que a gente acabe estagnando a nossa vida, criando doença, criando relacionamentos ruins, ou muitas vezes nem conseguindo se relacionar direito. Por isso é de extrema importância a gente criar consciência. É de extrema importância a gente olhar para os nossos hábitos e prestar atenção. Ok, a minha vida não está funcionando. O que tem aqui que eu não estou vendo? O que eu preciso mudar que eu não estou percebendo? Pergunta, gente. Perguntas são muito mais antigas do que você imagina. Sócrates já fazia perguntas. Perguntas sem respostas. Isso fazia com que ele tivesse insights incríveis. Einstein fazia perguntas. E isso fazia com que ele tivesse ideias extraordinárias. Pergunta.
Quando você estiver numa situação difícil, numa situação em que você não vê saída para aquilo, faz uma pergunta. O que tem aqui que eu não tô vendo? Tudo é um presente, tá? Tudo é um presente. Muitas vezes aquela situação que a gente julga como ruim, ela tá ali, como um letreiro luminoso querendo mostrar alguma coisa para você que precisa ser alterada, urgente. Então pergunta, o que tem aqui que eu não tô percebendo? Qual o presente que tem aqui que eu não tô recebendo? Eu posso mudar isso? Como eu mudo isso? Pergunta. No workshop que eu dei para as minhas alunas, que eu faço uma mentoria mensal com as minhas alunas, né? Então, uma vez por mês, eu trago um tema ali para a gente conversar. A mentoria de dezembro foi sobre metas e metas, né? Como criar metas, como fazer o seu 2023 extraordinário. E o que eu falei para elas foi, sabe quando a gente tá ali lavando louça, ou quando a gente acorda, ou quando a gente vai tomar banho e a gente tem uma grande ideia? Já aconteceu isso com vocês? Tá tomando banho e de repente surge uma ideia ali, uma resposta de algo, né? Surge um grande insight. Eu tô lavando louça ali e surge um grande insight. Por quê? Porque nesse momento o nosso cérebro ele tá funcionando no piloto automático. A gente não pensa para tomar banho, né? A gente não fala, agora eu vou passar o shampoo, agora eu vou passar o sabonete. A gente fica ali rodando no piloto automático, tomando banho no automático e pensando em outras coisas. A gente não tá presente para aquele momento. E nesse momento em que a janela do nosso mental ele tá no automático, o nosso inconsciente ele tá totalmente aberto. E no inconsciente é a nossa grande caixa preta ali, onde tem todas as informações, todos os programas mentais gravados desde a nossa infância, coisas que a gente não se lembra, coisas que a gente não tem ideia. E aí, o que acontece? Nós temos todas as respostas que a gente precisa. É que a nossa mente, ela fica ali, né, querendo sabotar, querendo entrar na razão, no controle, e a gente não solta. Quando a gente faz uma pergunta e a gente deixa aquela pergunta ali, tipo, como pode melhorar? Ou o que tem aqui que eu não tô percebendo? Como eu saio disso? E aí você vai viver sua vida? De repente, você tá tomando banho e você tem a resposta. Todas as vezes que você tem um insight tomando banho, lavando louça, seja fazendo o que for, é porque tinha uma pergunta rodando ali e querendo ser respondida. E no momento que você entra no piloto automático, a resposta vem. Sabe quando você tá ali tentando resolver um problema, aquele negócio não vai, você não consegue, aquele negócio não acontece. Aí você sai pra tomar uma água, vai no banheiro, quando você volta, você olha para aquilo e fala assim, já sei, resolvi. É isso. E aí o negócio se resolve? É exatamente por isso. Porque você soltou, você foi pro automático, você foi fazer coisas no automático, foi lavar uma louça, foi no banheiro, foi tomar um banho. E a partir disso, o seu inconsciente se abriu e respondeu a pergunta. Por isso que as perguntas são de extrema importância para a gente criar uma nova realidade. Tá difícil, né? Tem uma situação interessante aí acontecendo na sua vida, não sabe como sair? Pergunta, como eu saio disso? Por que eu criei? Né? O que eu fiz? E outra coisa que vocês podem fazer com perguntas, né? Vamos supor que você está com um problema de saúde, um problema X de saúde, pode ser na parte mental, pode ser na parte emocional, na parte estética, física, qualquer problema. Pergunte. Faça uma pergunta irônica. Olhe para aquele problema e pergunte: como foi tão fácil resolver isso? Por que eu resolvi isso de forma tão fácil e rápida na minha vida? O seu cérebro vai bugar na hora. Ele vai falar assim, oi, resolveu o quê? Não resolveu nada. Não, tem que achar a resposta aqui, porque ela tá falando que resolveu. Eu tenho que mostrar que resolveu mesmo. Experimentem fazer isso, pra vocês verem que senão vai acontecer coisas incríveis. O nosso cérebro, ele nos sabota o tempo inteiro. Só que se a gente sabe reverter essa história, a gente começa a jogar o jogo dele. Então, começa a bugar seu cérebro. Como eu faço? Por que eu resolvi isso aqui tão rápido? Como foi tão fácil resolver isso? E solta. Você vai ver que a resposta vai vir. Sempre vem. Esteja aberto a receber a resposta, seja da forma que for. Mas ela vai chegar. Fazer perguntas, gente, expande a consciência, porque nós somos seres infinitos. Só que a gente se limita nessa realidade, né? É aquilo, não tem saída, não tem saída. Se essa realidade falou que aquilo ali não tem saída, ok, tô ferrada, não vou ter saída daquilo. Só que tem saída para tudo.
se a gente se permitir olhar de uma outra forma. Sabe o que José Saramago dizia? Sair da ilha para ver a ilha é exatamente isso. É você sair do problema e olhar para ele de uma outra perspectiva. Quando você faz uma pergunta, como foi tão fácil resolver isso? O seu cérebro vai falar assim, oi? Assim! E vai te dar a resposta. Parece irônico, mas é assim que funciona. É assim que a gente consegue dominar a nossa mente. Sabe aquele negócio? Ou você domina a sua mente, ou a sua mente te domina? É exatamente isso. Tá? Deixa eu ver se eu anotei algumas coisinhas aqui para falar para vocês. Deixa eu ver se eu falei tudo. Lei da correspondência, consciência. A nossa mente cria e manifesta o nosso físico. 2. Manifesta nosso equilíbrio. Não tem você não está usando sua potência. Tá. Quando a gente deixa de olhar para o nosso corpo, como eu disse para vocês, a gente está deixando de usar a nossa potência. Lembra que eu falei que quando a gente se alimenta mal, quando a gente não cuida do nosso corpo, a gente está colocando gasolina ruim no carro? O seu corpo é a sua Ferrari, é a sua Lamborghini, é o seu Porsche. E você está colocando gasolina de segunda qualidade nele para ele rodar? De segunda. Imagina você colocar uma gasolina ruim numa Ferrari. Não tem nexo, né? Mas é isso que a gente faz. Ai, Ju, meu corpo não é uma Ferrari. Então aí você tem que mudar a sua autoimagem. Porque todos nós somos. Não existe ninguém melhor que ninguém. Todos nós temos potência de ser qualquer coisa. A neurociência já comprovou que o nosso cérebro, ele tem a neuroplasticidade cerebral. Ele é plástico. O que isso significa? Que a gente tem capacidade de aprender coisas novas a todo momento. E ele se modela a esses aprendizados. Então, se hoje você não tem a sua Ferrari, você pode passar a ter. Se você escolher e criar consciência sobre isso, você pode passar a ter. Você pode começar a cuidar mais do seu corpo, da sua alimentação. E apesar de eu te dizer que você já é uma Ferrari, pode ser que só fazendo isso você consiga enxergar a Ferrari que tem dentro de você. E você está dando gasolina ruim para ela. Uma hora ela falha no meio do caminho. Então começa a olhar para isso. O nosso corpo ele dá feedback para a gente o tempo todo. Sabe aquela história? O seu mundo externo reflete o que você tem no interno. O seu corpo também reflete o que você tem no interno. Ele é um mecanismo de feedback importantíssimo. Quando o seu corpo dói, quando você tem alguma dor, quando acontece alguma coisa, é o seu corpo querendo te mostrar como está o seu mental, como está o seu emocional. Ele tá falando com você. Só que o que a gente faz? Ah, toma um remedinho aí que passa. Preciso trabalhar. Preciso ganhar dinheiro. E o corpo vai ficando gelado. Percebe? Então, a gente tem que criar consciência com o nosso corpo. Muitas vezes o nosso corpo fica doente, gente, porque a gente coloca a energia no lugar errado. Vou explicar, vou dar um exemplo meu, para ficar mais fácil. Antes de eu entrar nas terapias energéticas, né, eu já contei aqui que eu trabalhava na área financeira. A área financeira nunca foi, né, lindo, mas a gente tem aquela crença limitante, né, que eu tenho que trabalhar, tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que ganhar dinheiro, tenho que pagar as contas, aquela monte de crença, né? Então era o que tinha ali, pega aquilo mesmo, sabe? Pega qualquer coisa. Que as pessoas que têm crenças instalam esse programa na gente, pega qualquer coisa. Tem que pegar qualquer coisa, pode ficar escolhendo muito não, tem que trabalhar. Beleza. Estava trabalhando na área financeira, não estava feliz. Nessa época eu também estava fazendo faculdade de Direito, que era uma coisa que eu não queria fazer, que eu também não estava feliz, que não era o que eu queria seguir. Aquele monte de pressão, né? Infeliz no trabalho, infeliz na faculdade, aí acordava de manhã, cedo, ia pro trabalho. A minha vida era uma infelicidade constante, né? 24 horas por dia fazendo o que eu não queria fazer. Tanto no trabalho, quanto na faculdade. Consequência de tudo isso. Toda a semana eu ficava doente. Mas era toda semana, gente. Não tinha uma semana de folga. Toda semana eu ia parar no hospital.
ou eu parava no hospital com crise de ansiedade, ou eu parava no hospital com intoxicação alimentar, ou eu parava no hospital porque eu tava colocando tudo pra fora e não sabia o porquê, os médicos não sabiam o porquê. Toda semana eu arrumava alguma coisa. Eu criava alguma coisa, né? Porque eu não estava feliz, só que eu não sabia escutar meu corpo. A partir do momento, né, de forma inconsciente, que eu comecei a trabalhar, né, nas terapias energéticas, que eu comecei a mudar minha mentalidade, que eu comecei ali a entender sobre esse mundo das terapias energéticas, metafísica da saúde, autoconsciência, autoconhecimento e tudo mais, nunca mais eu fiquei doente. Nunca mais. No máximo uma gripe. E aí quando vem a gripe, a gente também já sabe. Porque a gente já criou consciência. Então quando eu sinto quando vem uma gripe ou vem alguma coisa, né? Eu passo mal, eu falo, opa, o que tem aqui que eu não tô percebendo? O que eu tô criando no meu mental que tá manifestando no meu corpo físico? E aí eu já percebo o que é, porque quando a gente tem consciência, a gente já sabe o que é. É alguma situação difícil, é alguma coisa que a gente tá passando ali naquele momento, alguma mudança. E o que a gente faz? Ajusta o mental. Ajusta a raiz do problema, o mental. Então começa a mudar os pensamentos, começa a olhar para tudo isso, começa a olhar mais pro corpo e as coisas melhoram. Mas antes, quando eu não tinha consciência disso, eu criava um monte de doença na minha vida. Por quê? O corpo, ele é o nosso feedback. E se a gente não faz o que é verdadeiro para nós, se a gente vive fazendo coisas que a gente odeia o tempo todo, a gente está odiando também o nosso corpo. A mensagem que a gente passa para o nosso corpo é que ele vai até o último sofrendo. Porque não é só você que sofre, é o seu corpo que sofre também. Lembra? O seu corpo é o veículo nessa realidade. É o seu veículo nessa realidade. Se você está infeliz no seu trabalho, se você está infeliz com a faculdade que você faz, se você está infeliz no seu relacionamento, quem paga o pato é o seu corpo. Porque você está somatizando ali, imagina o tanto de carga, de química negativa que você jorra no seu corpo por não estar feliz com o que você faz. Todos os dias, dia após dia, ano após ano, chega uma hora que ele fala, eu não aguento mais. Toma essa doença aí para ver se você aprende, para ver se você olha para isso e para. Eu não tenho para onde ir. Ele fala, eu não aguento mais receber química negativa todo dia. Sabe aquele negócio? Se você não para, o seu corpo ele dá um jeito de te parar? É exatamente isso. E isso não acontece só com quem é infeliz com a vida, não, gente. Acontece com quem é muito feliz com a vida também, se a gente não tem consciência sobre o corpo. Eu amo o que eu faço. E por amar o que eu faço, muitas vezes eu acordava cedo, começava a trabalhar umas 7h30 da manhã e ia até 1h da manhã, meia-noite. Criando conteúdo, estudando. Só que não há quem aguente. Por mais que eu ame fazer isso, o meu corpo sobrecarrega. Eu não estava dando atenção para ele. Eu estava levando ele ao limite do limite. Sabe burnout? Quando a pessoa leva o corpo no extremo, era isso. Então, por mais que você ame o que você faça, precisa ter consciência com o corpo também. Ele é o veículo seu nessa realidade. E se a gente não olhar para isso, a gente não cria prosperidade, a gente não cria dinheiro, a gente não cria nada. Experimente ajustar os seus hábitos e comportamentos. Experimente. O que está te fazendo mal? É o seu corpo? Não está feliz com o seu corpo? O que você pode fazer a partir de agora para mudar isso? Se alimentar melhor? Fazer uma caminhada, um exercício físico? Comece a olhar para esses pontos e vocês vão ver que os outros pontos vão se ajustando ao caminhar do trenzinho ali, como eu disse para vocês. É incrível como as coisas começam a se ajustar. Justamente por aquilo que eu falei para vocês. Quando a gente não cuida do corpo, a gente procrastina, fica cansado, irritado, de mau humor, não consegue criar, não consegue produzir. E isso vai levando ali um monte de coisas. Falta de libido, que prejudica os relacionamentos. Tudo começa a acontecer. Porque você não está prestando atenção no seu corpo.
E quando eu falo de libido, não é só libido sexual, é libido pela vida, vontade de viver, vontade de fazer as coisas. Você perde. Perde tudo. Porque você tá levando o seu corpo ao extremo do extremo. E não tá nem aí pra ele. Então perceba, seja sincera com você mesmo. Você vem olhando pro seu corpo? Tá, tudo bem. Você quer prosperar, você quer ganhar dinheiro, todo mundo quer. Mas você tá olhando pro seu corpo? Você tá dando o devido valor pro seu corpo que cria o dinheiro para você? Ou não? Ou você tá fazendo ele chegar no limite, tá estribuchando o seu corpo, colocando um monte de porcaria para dentro, engordando, se sentindo mal, não mexendo o seu corpo, não fazendo atividade física, só procrastinando, só sentada no sofá. Ou às vezes trabalhando muito e não tem tempo de olhar para o seu corpo como você deveria. Uma das minhas metas ontem foi dia 1º? Foi. Ontem eu sentei para estabelecer as minhas metas de 2023. E quando eu estabeleci metas para todas as áreas da vida, inclusive para a saúde. Me alimentar melhor, comer menos porcaria, diminuir as coisas que me fazem mal, treinar mais vezes por semana, mexer o corpo mais vezes por semana, me conectar com a natureza, descansar, coisa que eu não vinha fazendo. Porque quando a gente ama o que a gente faz, gente, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. A gente quer ir num embalo só. Às vezes eu tava ali no feriado, todo mundo descansando, e eu me sentia culpada de estar ali parada. Porque eu queria fazer, eu tinha que fazer. Aí eu sentava, não tinha feriado, ficava lá no computador criando conteúdo, criando as coisas. Só que eu tava sobrecarregando meu corpo. Então, para as minhas metas de 2023, eu já estabeleci olhar mais pro corpo, treinar pelo menos 4 vezes na semana, me alimentar melhor, olhar mais pro meu corpo, cuidar mais de mim, descansar quando for necessário, não me sobrecarregar, não trabalhar até tarde, que nem eu tava fazendo. Trabalhar até um determinado período e fazer o que pode ser feito até aquele horário. Quando a gente trabalha na CLT, quando a gente trabalha para uma empresa ou para outras pessoas, a gente não vai só até aquele horário estabelecido. Um dia ou outro, se precisar, e aí a gente vai xingando, a gente faz uma hora extra, né? Agora, quando a gente tá na nossa vida, a gente quer 24 horas. Eu falo com meu marido, o dia para mim deveria ter 52 horas. Porque não dá tempo de nada. Eu sento aqui às 7 horas da manhã, e aí eu faço as coisas, quando eu vi, acabou o dia. Só que se eu não tiver limite, o meu corpo vai me parar uma hora. Então, preciso ter essa consciência. Então, hoje, né, aquele negócio de super produtividade, de fazer muitas coisas, porque antes era assim, eu colocava ali na minha listinha de tarefas 500 milhões de coisas, eu ia entufando coisa, achava que era pouco e ia colocando. Só que aí eu me sobrecarregava. Hoje eu coloco o que é extremamente essencial naquele dia. Se sobra muito tempo, aí eu encaixo uma coisa ou outra. Mas se não, eu vou descansar. Eu vou tomar meu banho, eu vou ler um livro, eu vou ver alguma coisa que eu gosto, vou fazer uma meditação, vou esvaziar a cabeça. Porque se a gente fica ligada 24 horas, pensamento acelerado, e não desacelera, a gente não tem uma boa noite de sono. E no outro dia, você já sabe, né? Aquele ciclo que se repete. Se a gente vai dormir e a gente fica ali, antes de dormir, mexendo no celular, assistindo televisão, a gente tá com uma luz direta, igual essas duas luzes que estão aqui na minha cara, assim, uma luz direta em nós que impede a gente de produzir melatonina, que é o hormônio do sono. Vai na farmácia hoje em dia, tá cheio de pote de melatonina em comprimido. Sabe por quê? Porque a gente não produz mais melatonina. Na era digital, a gente fica até 11 horas, meia-noite, 10 segundos antes de deitar para dormir com o celular enfiado na cara. E aí,
não produz, porque essa luz direta do celular faz com que a gente não produza esse hormônio. Consequentemente, o nosso sono é ruim e tudo vai desregulando ali. Tanto é que pode perceber, os atletas de alta performance, as pessoas que realmente levam a sério, né, academia, essas coisas, elas têm uma rotina de sono. Pode ver. Tem uma rotina de sono. Por quê? Porque se não produzir melatonina, não tem disposição, não tem saúde, não tem nada. Acorda no outro dia exausto. Perceba, a farmácia tá cheio de pote de melatonina em comprimido para você tomar, para você colocar isso artificialmente no seu corpo. Mas não é necessário. O ideal do ser humano, o mecanismo do ser humano, né, o ciclo circadiano do ser humano, ele foi feito para agir de acordo com a natureza. Então, quando escurece, era pra gente estar dormindo. Sabe que nem sítio, que não tem luz? Escurece, tá todo mundo dormindo, aí acorda com as galinhas, que tá amanhecendo, acorda. Era pra ser assim. Esse era o programa, né, a configuração do nosso ciclo. Então, quando a gente não produz essa melatonina, a gente está quebrando esse ciclo no meio. Só que isso gera consequências gravíssimas na nossa saúde, na nossa produtividade, na nossa criatividade e no nosso estado emocional também. Então, comecem a olhar para os minutos antes de dormir. Isso também faz toda a diferença. Então, além de olhar para a alimentação, além de olhar para o corpo, né, olhar para a parte física, para exercício físico, para movimentar, para oxigenar o sangue, o cérebro, os ossos, os músculos, é de extrema importância a gente ter uma rotina do sono. Pode pesquisar. Olha lá aquelas blogueiras fitness, né, aquele pessoal atleta de alta performance, eles têm uma rotina do sono. Porque eles sabem a importância disso para o nosso corpo. Senão não vai. Não produz. Não consegue ter alta performance. Quando a gente fala de alta performance, já ouviram falar? Alta performance no trabalho, alta performance não sei aonde. É isso. É você ter energia e disposição para fazer o que deve ser feito. Só que se a gente não olha para os minutos antes de dormir, se a gente não olha para nossa alimentação, se a gente não olha para nossa saúde física, a gente não tem alta performance. Percebe? Então, boa alimentação, exercício físico, se hidratar bem, a rotina de sono antes de dormir, contato com a natureza é de extrema importância. E a gente ignora isso, né? Eu quero prosperar. Aí o resto, que é o que faz você prosperar, não tá fazendo. Eu falo isso por conta própria, gente. Quando eu mudei essa chavinha, muita coisa mudou. Hoje eu sou 30 vezes mais produtiva do que eu era antes. Antes, eu acordava meio capenga, assim, né, morrendo de sono, não acordava muito cedo porque eu não conseguia, ou quando acordava muito cedo, eu acordava capenga de sono, comia mal, aí eu não conseguia treinar porque eu tinha preguiça, né, ficava ali naquela moleza, aí sentava para criar conteúdo, não conseguia, o cérebro não conseguia ter criatividade, aí ia fazer uma coisa, não dava vontade, e assim ia, eu não conseguia produzir, eu não conseguia fazer 1/3 do que eu faço hoje. Faz toda a diferença. Quando vocês ouvem, né, nutricionistas falando, educadores físicos falando, eles não estão falando isso da boca para fora, né? Eles não estão falando isso só para quem quer ser fitness, eles estão falando isso para todo mundo, inclusive para você. Eu falo para as minhas alunas, né? Eu sou uma pessoa que eu estudo de tudo. Então eu estudo nutrição, estudo neurociência, tudo que eu gosto de saber de tudo um pouco. Isso me ajuda muito. Porque foi estudando isso que eu comecei a falar, tá bom, vamos ver se isso aqui vai funcionar. Façam testes. Se vocês não estão acreditando que tem uma melhora, façam testes. Fique uma semana se alimentando bem, dormindo bem e fazendo exercício físico. E depois vocês me contam se a vida de vocês não vai mudar. E se vocês não vão criar muito mais prosperidade do que vocês criam hoje. É óbvio que vão, gente.
Vocês acham que as pessoas, que os milionários, os bilionários, as pessoas que têm dinheiro, eles fazem ali todos musculosos, fazendo academia, 6 horas da manhã, correndo na esteira, é só pra ter status? Não. Já viu? Aqueles filmes lá dos bilionários, rotina dos bilionários. Acorda cedo, aí corre na esteira, faz um exercício. Não é só para ter status. É porque eles sabem que se eles não cuidarem do corpo deles, os milhões, os bilhões não chegarão. Não vai adiantar. Ou então pode até chegar, falar, mas a pessoa ali já tem um monte de renda, a renda vai caindo ali, beleza. Mas se não tiver saúde, você vai fazer o que com aquilo? Vai aproveitar como aquilo? Não vai aproveitar. Então, por isso que os bilionários, milionários, pessoas de sucesso cuidam tanto da alimentação, cuidam tanto da parte física. Quantos cantores, cantoras a gente já viu aí que quando começou a carreira não tinham um peso legal, não tinham uma forma física legal, provavelmente se alimentavam muito mal e no decorrer da carreira acabaram emagrecendo, tendo um outro corpo. É o Ricavírus que picou eles, né? É porque ficou rico, aí... Não, gente, é porque não aguenta. Imagina o pique de show que esses cantores têm que fazer. Madrugada, e vira madrugada, e pega outro voo e vai para outro lugar. Se não tiver uma alimentação boa, se não tiver um condicionamento físico bom, não aguenta. Não vai. Faz um show meia boca. Por isso que é de extrema importância. Por isso que a gente vê todas essas pessoas de sucesso fazendo isso. Não é à toa, não é só para mostrar que eu tenho status, não é só porque eles têm dinheiro. E para com esse ponto de vista de que só quando eu tiver dinheiro é que eu vou poder cuidar do meu corpo. Só quando eu tiver dinheiro aí eu vou pra academia todo dia, porque aí eu vou ter dinheiro. Você pode fazer isso agora, se você escolher. Se você realmente escolher, você pode fazer isso agora. Essas desculpas que a gente vai nos dando de que, quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver tal coisa, quando não sei o quê. Essas desculpas são somente pra gente desculpas, se livrar da culpa de não querer fazer. Percebe? Então comecem a olhar para isso. Se vocês querem ficar milionários, prósperos, façam e modelem as pessoas milionárias. Mas lembra que eu falei para vocês na live passada? Tem que fazer sentido para você. Se não fizer sentido para você, não adianta. Porque o bilionário X, ele acorda e toma banho gelado. Faz sentido para você tomar banho gelado? Você vai lá e toma. Faz sentido para você acordar às 5 horas da manhã? Aí você vai lá e acorda. Mas por que eu vou acordar às 5 horas da manhã? Não faz sentido para mim. Então, se não faz sentido, não vai adiantar nada. Sem propósito, não adianta. Mas agora, cuidar da saúde, isso vocês podem modelar e remodelar, porque eu garanto para vocês que quando vocês começarem a olhar para isso, as coisas vão tomar um outro rumo. Falo por experiência própria. A gente tem mais consciência, a gente deixa de fazer as coisas por impulso, a gente pensa mais, raciocina mais, tem mais disposição, procrastina menos, tudo. Um trenzinho ali, ó. Tudo. E aí as coisas magicamente começam a dar certo. Ju, eu quero mais clientes e os clientes não vêm. Aí você dorme mal, e aí você vai gravar um stories e vai fazer uma live assim, ó. Bom dia, pessoal. Então, eu tenho essa técnica aqui. Não vai. Agora, se você tá bem, você vem, fala, faz acontecer e a sua energia comunica. A sua energia que chega primeiro que você. Se você não tá atraindo clientes da forma como você gostaria, a sua energia tá comunicando algo errado. Começa a olhar para você. Começa a cuidar de você, da sua aparência, da sua saúde, dos seus relacionamentos, do seu bem-estar. E você vai ver como é um imã de clientes.
um imã de prosperidade e abundância. Porque quando você se valoriza, quando você valoriza o seu corpo, quando você valoriza a sua saúde, o universo te valoriza também. É a mensagem que você está mandando. Eu me valorizo. Essa é a sua vibração. Essa é a sua assinatura energética. E aí, o universo vai te mandar pessoas que vão te valorizar. Pode ter certeza. Não espere as coisas acontecerem para você correr atrás da sua saúde. Não espere criar uma doença para você ir atrás da cura. Não espere as coisas estourarem no grau máximo para você correr atrás. Não esperem os milagres e o dinheiro aparecer na conta para que vocês comecem a fazer algo. Lembre-se, não é ter para ser. Não é eu tenho dinheiro e depois eu faço. É eu faço agora e aí eu tenho dinheiro. Sempre é assim. É ser primeiro para ter depois. Então, olhem para isso. Ó, a Lu falou, obrigada, eu precisava ouvir tudo isso. Que bom, fico feliz, Lu. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, podem colocar aqui, tá? Vou ver se eu tenho mais alguma coisa aqui que eu... Tá. Lembra que eu falei pra vocês que a gente cria programações e a gente vai gravando ali no drive do nosso corpo? E mais uma vez eu vou trazer como as coisas se interligam. Lembra que eu falei para vocês que na jornada Ativando a Prosperidade eu falo bastante sobre autoimagem? Por que é tão importante a gente falar sobre autoimagem? Porque a autoimagem é a forma como você se enxerga. Se você se enxerga como uma pessoa fracassada, se você não tem autoestima, se você se olha no espelho e se vê como uma pessoa feia, se você se vê como uma pessoa que não tem sucesso, que não tem clientes, é isso que você vai atrair para sua vida. Uma pessoa que não sabe lidar com dinheiro, se você fica assim, eu não sei lidar com dinheiro, não sei ganhar dinheiro, eu sou assim mesmo. É isso que você vai criar para sua vida. A sua autoimagem cria a sua realidade. O que você acredita sobre você está criando a sua vida. Olha que legal. Então, se você está vivendo uma vida que você não quer, que você não gosta, como seria você olhar para você e perceber as coisas que internamente você mesma fala para você? Que você não consegue, que você não dá certo, que você é feia, que você tá gorda. Olha o tanto de julgamento que a gente faz sobre nós mesmas e a gente não percebe. E outra coisa, julgamento cria doença, tá? Julgamento cria doença. Enquanto você julga a vida do outro, você não está olhando para a sua vida. E você está deixando o seu corpo de lado. E isso vai criando doença na sua vida. As pessoas que muitas vezes não se curam de doenças são porque elas ficam julgando o tempo todo as coisas, os acontecimentos que já foram, que já passaram, que deveria ser e não foi, a vida do vizinho, a vida do outro, e não conseguem olhar para a própria vida. Porque o outro fez errado, porque o outro é um incompetente, porque o outro isso, porque o outro aquilo, e você nada. Percebe? O julgamento, ele também cria doença no nosso corpo. E cria escassez no nosso corpo. Que a partir do momento que eu começo a julgar outra pessoa, eu não consigo olhar para mim mesma. E quem vai criar prosperidade para mim não é o outro, é você. Então a gente tem que aprender a parar de julgar a vida do outro. Falar mal do outro, porque o outro aquilo, porque o outro isso. Você já parou pra pensar que tem um monte de gente também falando porque você é aquilo, porque você é aquilo? Um monte de gente falando de você. Tá tudo bom falando de mim, eu vou falar dos outros também. E isso, vai no trenzinho da desgraça. As pessoas tá tudo ferrada lá, falando mal dos outros. Aí fala, tá falando mal de mim também, eu vou falar mal dos outros também. Vai isso, parabéns. Vai se afundar mais ainda na escassez. Comece a olhar para você, para sua saúde, para os seus relacionamentos, para a sua vida financeira. Porque outro tem ou eu não tenho. Não, você não sabe o que ele fez para conseguir. Como eu posso ter isto também? Você está fazendo a pergunta errada. Não é o que o outro tem e eu não tenho. O outro conseguiu e eu não consegui. O outro chegou lá, o que eu tô fazendo de errado? Não. É o que eu posso fazer
para ter o mesmo resultado? Ou um resultado até melhor? O que ele sabe que eu não sei? Lembra das perguntas? Conforme você vai abrindo perguntas, as possibilidades vão chegando na sua vida. Boa noite, Tati. As possibilidades vão chegando na sua vida. Então, faça perguntas. Em vez de se questionar, de julgar o outro, pergunte. O que tem de errado aqui que eu não estou percebendo? Porque quando a gente julga o outro, é porque algo dentro de nós está nos incomodando. Então, o que tem aqui que eu não estou vendo? O que essa pessoa sabe que eu não sei? É perguntas. Esses dias eu tava querendo fazer um negócio no YouTube, né? E como meu marido tá me ajudando, a gente não tava conseguindo fazer. E a gente, não, porque olha lá, tá muito melhor, né? O do fulano, olha isso aqui, que diferença, né? O meu não fica assim, eu falei, parou. O que ele sabe que a gente não sabe? Qual informação ele tem que a gente ainda não tem e que se a gente tivesse, criaria mais nessa realidade? Passou um dia. No dia seguinte, chegou um vídeo pra gente, do próprio YouTube entregou, com a resposta do que a gente precisava. Como fazer aquilo? Percebe? Quando a gente fica no julgamento, o vídeo podia até ter chegado, mas se eu continuasse no julgamento, eu não ia nem ver o vídeo. Porque eu tava mais preocupada em falar que o meu tava horrível e do outro tava 1000 vezes melhor do que fazer uma pergunta. Ok, isso é o que eu sei fazer no momento. Como que eu posso chegar ali? O que eu posso fazer para chegar onde essa pessoa chegou? O que ele sabe que eu não sei? O que eu preciso saber ainda que eu ainda não sei? E que criaria mais para mim nessa realidade? E aí, as possibilidades vão se abrindo. As possibilidades vão acontecendo na nossa vida. Se a gente não olha para isso, a gente não cria prosperidade. Não cria prosperidade. O maior erro é que a gente fica correndo atrás do dinheiro, atrás dos bens materiais, atrás de pagar conta, atrás de não sei o que, de status, de não sei o que. Só que a gente esquece um detalhe assim, bem importante: a nossa saúde, os nossos relacionamentos. Tudo tem ligação. Tudo. E a gente não se dá conta. Só que quando a gente vira essa chavinha, quando você começa a criar metas para todas as áreas da sua vida, quando você começa a olhar para a sua vida, em cada ponto, faz esse exercício. O que eu preciso melhorar na minha saúde? O que eu preciso melhorar na minha vida financeira? O que eu preciso melhorar nos meus relacionamentos? Você vai perceber que tem um monte de coisa para ser olhada. E você não precisa fazer tudo de uma vez. Você pode fazer aos poucos, porque fazer tudo de uma vez vai fazer com que você volte a estaca zero. Quando a gente quer fazer muita coisa de uma vez, o nosso cérebro ele não aguenta. E aí a gente desiste. Por que muitas vezes a gente começa uma academia e a gente para? Porque a gente fica naquela, né? Eu tenho que ir todos os dias para a academia. De segunda a sexta, de domingo a domingo. Só que o seu corpo não tá acostumado a ir na academia. Você ficou uma vida inteira assim na academia, você não tá no sofá. Seu corpo não aguenta mudar dessa forma. Então, se respeite, respeite seu corpo. Eu vou, no mínimo, 3 vezes por semana na academia. Agora, a partir do momento que você acostumou, aí você vai aumentando. 4, 5, 6, e aí você vai aumentando. Até você ir toda a semana toda, até você ir a quantidade de dias que você acha suficiente. Não faça isso de uma vez. Porque seu corpo ele não aguenta. É que nem fazer dieta restritiva. Eu paro de comer tudo, paro de comer chocolate. Aí, a partir do momento que eu vejo um chocolate, eu quero comer até o reboco da parede, comer até o papel do chocolate. Porque o seu corpo ele não tem autocontrole para aquilo. Você precisa acostumar ele aos poucos. Então, se vocês forem mudar um hábito ou comportamento, não queiram mudar tudo de uma vez. Faça isso aos poucos, tá? Que vocês vão ter muito mais êxito e muito mais resultados. Eu falo isso lá na jornada Ativando a Prosperidade também para as alunas. Isso daqui é um ponto a ser melhorado. Se isso é um ponto a ser melhorado na sua vida, faça aos poucos. O que você pode fazer hoje? O
que cabe na sua rotina, que cabe no seu dia a dia e que não vai ser uma grande mudança. Vai mudando aos poucos, um pouquinho de cada vez. Outro problema que a gente tem. Mas se for para ir na academia 3 vezes a semana, eu nem vou. Se for para treinar 10 minutos, nem treino. É 8 ou 80, né? Ou vai ou não vai. Isso é desculpa. Gente, eu faço treino em casa No começo eu comecei com 10 minutos. Aqueles treinos hit que passa o videozinho lá. 10 minutos. Você sai pingando em 10 minutos. Pingando. Agora eu já tô em 25 minutos. Pingando. Então faz diferença. A gente acha que não. Mas 10 minutos é muita coisa. Você correndo ali, fazendo uma atividade intensa, você sai derretida dali. Não tem nem força depois. Então pare disso. Ou eu faço ou não. Ou é assim ou eu não quero. Ou é assim ou eu não faço. Começa aos poucos. Eu quero começar a ler livro. Mas aí eu já quero ler todo o livro numa semana só. Tem 500 páginas o livro. Eu não sou acostumada a ler. Vai ler 10 páginas e vai largar no meio o livro. Não sou eu que tô dizendo, não. Eu sou a sua mente que tá dizendo isso pra você. Então, quer começar a ler um livro? 1 página por dia. Eu fiz isso, gente. Eu não era uma pessoa de ler. Eu não conseguia ler. Olha o tanto de livro que tem aqui atrás. Eu não conseguia ler. Só que eu queria ler. E aí eu às vezes me forçava. E aí eu lia até a página 20 do livro, depois largava o livro lá e não conseguia ler mais. Aí eu falei, não, vou começar a criar o hábito de leitura. Como? 1 página por dia. Eu li 1 página por dia. Daqui a pouco, quando eu vi, eu tava lendo 5. Quando eu vi que tava levando 10. E assim foi indo. E hoje é muito bom pra mim ler, muito normal pra mim ler. Eu adoro ler. Mas eu tive que criar isso aos poucos. Porque a gente não é ensinado a ler na escola, né? Aliás, entufa um monte de livro difícil lá pra gente. Dom Casmurro, Iracema, umas linguagens nada a ver. Um livro que não dá prazer da gente ler. Muitas vezes as pessoas gostam, né? Mas pensa num adolescente, né? Quer ler aquilo? Aí a gente lê aquilo por obrigação e nunca mais lê um livro. Porque não deu prazer. Triste, né? Nos Estados Unidos não é assim, não. Eles leem Harry Potter na escola. Que é algo que estimula a leitura do jovem. É algo mais palpável para eles. Né? Mas se a gente quer criar um hábito de leitura, façam isso que eu falei para vocês. Pessoal, 1h30 de live. De novo, né? Eu falo que eu vou fazer 1 hora de live, eu fico aqui dando aula e aulas e palestras. Mas vamos lá. Se vocês tiverem alguma dúvida, falem aqui para mim. Vou passar alguns recadinhos aqui para vocês. Ativando a Prosperidade. Hoje é o último dia para você se inscrever. Então, tem até meia-noite. Se você quiser se inscrever no Ativando a Prosperidade, me chama no direct e garante a sua vaga, tá? São 21 dias com conteúdos muito além desses que eu trouxe aqui para vocês hoje, muito além do que eu venho trazendo na live, com desprogramação neurobiológica, com tratamentos energéticos, para você realmente desprogramar tudo aí que está impactando a sua prosperidade e abundância na sua vida. Tá? Então, é só até hoje as inscrições do Ativando a Prosperidade, tá? Tá na dúvida? Vai lá no meu feed, olha lá os destaques Ativando a Prosperidade, que lá vai ter uma enxurrada de depoimentos para vocês verem a diferença que faz na vida das pessoas, bem? Outro recadinho, semana que vem é a última semana, né? Na verdade, 10 e 11 de janeiro, nós temos o curso dos Anjos da Alta Magia. São 2 dias de curso à noite. As inscrições vão até o dia 9, tá? Até semana que vem. Então, se você quer fazer parte dessa turma de janeiro, inscrições até o dia 9, tá bem? E semana que vem teremos outra live, provavelmente na segunda-feira, mas eu venho avisar aqui vocês, aviso lá no Stories, então fica ligado lá. Outro recado que eu acabei de lembrar, gente. Para quem não me segue no YouTube, vai lá no meu link da bio, procura lá o YouTube e me segue lá no YouTube. Se inscreva no meu canal, que essa semana eu vou soltar ali o vídeo sobre o Arcanjo Regente de 2023 e as energias desse arcanjo para nossa vida. Como que a gente pode utilizar esse arcanjo para melhorar a nossa produtividade e a nossa vida em 2023. Tá bem?
Pessoal, gratidão por vocês estarem aqui. Semana que vem tem mais, a gente traz mais assuntos sobre prosperidade. Quem tiver alguma dúvida e não quiser colocar aqui, me chama lá no direct que eu respondo para vocês, tá bem? Uma ótima noite, uma ótima semana para vocês. Feliz ano novo, que 2023 seja um ano maravilhoso e incrível. Até mais!